A gente deu início a uma série de ministrações sobre o Espírito Santo, amém? A série é Bom Dia, Espírito Santo. E hoje pela manhã a minha esposa Sucena, ela falou sobre o prazer em conhecer a pessoa do Espírito Santo. E hoje à noite eu também vou falar sobre o mesmo tema, mas Deus nos usa de formas diferentes, né? Cada um tem uma chamada, uma unção. Mas antes de entrar, irmãos, propriamente na mensagem, talvez, né, você tenha sido ensinado erradamente ou você tenha a percepção de que o Espírito Santo, ele é um poder, né? Alguns acham que o Espírito Santo é uma pomba, outros acham que ele é um fogo. Mas, irmãos, ele é uma pessoa, amém? Que tem sentimentos, que tem pensamentos, que sente ciúme. A Bíblia diz que ele sente ciúme de nós. Então, não iremos falar do poder de Deus, iremos falar da terceira pessoa da deidade. Nós temos o Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Nós temos o Deus Filho, o Verbo que se fez carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai. E temos o Consolador, o Espírito da verdade. Na Bíblia ele é chamado de Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito da verdade, Espírito Santo. Ele é tão importante, irmãos, que o Senhor Jesus, certa vez ensinando, ele disse assim: aquele que blasfemar contra o Pai será perdoado. Aquele que blasfemar contra o Filho também será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito, esse será réu de pecado eterno. Então, um dos pecados imperdoáveis é quando se blasfema contra o Espírito Santo. Mas o que eu quero focar aqui é que você vê a tamanha importância que ele tem. Amém? Então, antes de entrarmos na mensagem, fica mesmo com essa verdade latente no teu coração. O Espírito Santo não é uma pomba. Amém? Apesar dele ter descido em forma corpórea de pomba sobre Jesus, ele não é línguas como que de fogo, apesar dele, quando encheu os primeiros discípulos, vieram sobre eles línguas como que de fogo. Ele não é um fogo, irmãos, ele não é um vento, apesar dele ter o sopro. Amém? Ele é uma pessoa. Ele é Deus conosco. Ele é aquele que Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro. Essa palavra outro significa semelhante a mim. Amém. A Bíblia, ela poderia ser dividida em 3 dispensações. Na verdade, existem pelo menos 7. Mas também se concorda que houve o tempo em que Deus, o Pai, se falava e se comunicava com os homens. Deus falava com Moisés face a face. Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim. Isaías disse: a palavra do Senhor veio a mim. Então, houve um tempo em que Deus, o Pai, ele se comunicava com o homem. Houve um momento em que Deus, o Filho, ele esteve aqui na terra, ensinou, sentou à mesa, conversou. Mas, perto de ser elevado aos céus, ele disse assim: eu vou, mas o Pai vai enviar outro para estar com vocês. Amém. O Senhor Deus está assentado no seu alto e sublime trono. À sua direita está Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas existe uma pessoa da deidade aqui conosco. O Deus Espírito Santo, irmãos, habita dentro de nós. Nós ouvimos a sua voz. Ele intercede por nós. E precisamos ficar mais conscientes disso. Porque, às vezes, a gente tem, mesmo que inconscientemente, a impressão de que o Espírito Santo é simplesmente a manifestação do poder de Deus, ou um vento, um sopro de Deus, mas ele é uma pessoa. Amém? Você não se sentiria triste se alguém não te tratasse como uma pessoa? Se alguém te tratasse como um poder, um objeto, um sopro, um animal?
Ele é uma pessoa. Ele quer conversar. Ele quer ser conhecido assim como Ele nos conhece. Amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 14. E hoje nós iremos descobrir que temos um amigo verdadeiro. Sabe, um amigo, irmãos, que você pode contar para ele os teus segredos, sem que você corra o risco das pessoas ficarem sabendo dos teus segredos. Sabe, alguém que você pode se aconselhar com ele e ele vai ter os melhores conselhos para você. Sabe, aquele ajudador que nos momentos mais difíceis você vai dizer, me ajuda, e ele vai estar lá. É dessa pessoa que estamos falando. Ela nunca vai te trair, ela nunca vai te frustrar, ela nunca vai te decepcionar. É a pessoa do Espírito Santo. Sabe, irmãos, Jesus nos confiou a Ele. Se Jesus nos confiou a Ele, estamos seguros em suas mãos. Amém. João, o Evangelho, no capítulo 14, no verso 16. Eu quero só contextualizar, irmãos. No capítulo 14, no versículo 2, por exemplo, Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Só para contextualizar, aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está dizendo que na casa de seu pai existem muitos aposentos e que ele está indo preparar morada para nós. E ele continua dizendo para os seus discípulos que eles saberão o caminho. E aí Filipe se precipita e diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então saberemos o caminho? E aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Ele diz, Filipe, há tanto tempo estou com você, quem vê a mim vê o Pai. E dentro desse contexto de que ele está indo para o Pai preparar morada, os discípulos estão com esse sentimento de que Jesus está dizendo a eles que ele vai embora preparar morada e que um dia voltará. Dentro desse sentimento de que os discípulos ficariam sem o seu mestre, sem o seu Senhor, dentro desse contexto ele diz, e eu rogarei ao Pai, versículo 16, e ele vos dará outro Consolador. Aleluia! Sabe, essa palavra outro, ela poderia ser traduzida para nós como semelhante a mim. Esse é o significado nos textos originais. Eu rogarei ao Pai e Ele vai mandar outro semelhante a mim. O Consolador. Algumas das Bíblias estão traduzindo como o Conselheiro. Mas essa palavra Consolador, no original da Bíblia, ela foi escrita em grego. A palavra que Jesus usou aqui foi uma palavra grega chamada Parakletos. E veja o que significa essa palavra. Essa palavra consolador ou conselheiro. Terão Bíblias que ainda traduzirão como auxiliador. Paracleto vem da palavra grego koiné parakletos, que pode significar aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor diante de uma corte. Então, irmãos, ele é para nós um advogado, ele é para nós um auxiliador, ele é para nós um consolador, um confortador. Nós temos alguém enviado por Cristo Jesus, semelhante a Cristo, que nos auxilia, que nos consola, que nos conforta, que intercede por nós. Uou, aleluia! E de fato a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Você não está só. Por mais que muitas vezes na vida a gente olhe e diga, meu Deus, eu estou só, não tem ninguém por mim. Mas o Senhor Jesus disse, o Espírito da verdade, que não vos deixará, estará convosco para sempre. Então, veja que coisa linda, irmãos. Dentro do mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, em que Jesus está dizendo, eu vou para o meu Pai, na casa de meu Pai há muitos aposentos, eu estou indo preparar lugar para vocês. Os discípulos ficam preocupados porque o seu mestre está indo embora. Filipe diz, nós não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? Dentro desse contexto ele diz, mas eu vou rogar ao Pai. E Ele vai mandar outro Consolador para estar com vocês. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, alguém semelhante a mim, o Paracletos, o amigo fiel, o advogado, o intercessor, o ajudador, o auxiliador, o conselheiro. Irmãos, às vezes a gente busca conselho de tantas pessoas, quando você poderia dizer, Espírito Santo, meu amigo, o que eu devo fazer? E sabe, irmãos, dentro de você, do teu espírito, surgirão conselhos. Amém. Um dos possíveis significados dessa palavra, paracleto, é aquele que revive. De fato, nós estávamos mortos. E foi Ele quem comunicou a vida de Deus ao nosso espírito. De fato, foi Ele quem nos convenceu do pecado. A Bíblia diz, Jesus disse que o Espírito Santo quem convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Foi Ele quem nos convenceu quando ouvimos o Evangelho. Foi Ele quem nos recriou e nos tornou uma nova criatura. Sabe algo interessante, irmãos, sobre o Espírito Santo? Nos primeiros versículos da Bíblia, a Bíblia diz que estava a terra sem forma e vazia. Eu prefiro essa tradução, que é a tradução correta. Estava a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face dos oceanos. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Existe uma forma de interpretar as Escrituras, não é uma regra, mas disse que sempre que a Bíblia cita alguém pela primeira vez, geralmente se destaca um traço da personalidade dessa pessoa. Não é uma regra, mas em muitas ocasiões na Bíblia, quando alguém é citado pela primeira vez, é destacada uma característica da sua personalidade. A primeira vez em que o Espírito Santo é citado nas Escrituras, diz que ele se movia sobre a face das águas. Isso fala de um mover do Espírito de Deus. Amém. Ele estava esperando que viesse um comando da parte de Deus. Diz que a terra estava sem forma e vazia e que o seu Espírito, ou o Espírito de Deus, pairava, se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o Espírito Santo ele está sempre em movimento. E, irmãos, uma vez que a gente permite que a nossa vida fique cheia do Espírito Santo, estaremos em movimento. Estaremos sempre seguindo as inclinações, os impulsos e as ondas vindo da parte de Deus. Amém? Então, Ele nos tornará uma pessoa dinâmica. Não tem como ficarmos estagnados na inércia se a nossa vida for cheia do Espírito. Amém? Mas vamos voltar para o texto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre, para sempre, para sempre. Todos podem te deixar, todos podem te abandonar. Você pode até se encontrar em um momento em que você olha e diga, eu não tenho ninguém por mim. Ei, existe um defensor que te defende diante de uma corte. Existe alguém que não te abandonou, irmãos, e sabe do melhor, Ele te conhece como ninguém. Ele sonda as partes mais profundas de Deus, quanto mais de você.
E ainda assim, mesmo te conhecendo, mesmo sabendo das tuas fraquezas, falhas e deficiências, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele está sempre sussurrando no seu coração. Amém. Te revelando a Cristo. Jesus disse: Ele me revelará. Ele falará de mim. Amém, irmãos. Que amigo maravilhoso. Eu gosto do testemunho de um homem de Deus que foi tocado pelo ministério de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. E esse rapaz, na época um adolescente, ele participou de um culto com essa mulher, que era uma mulher íntima do Espírito, cheia do Espírito. E ele foi tocado por aquilo, por aquela unção que estava sobre a vida dela. E ele desejou. E ele ouvia ela falar do Espírito Santo como um amigo próximo, como alguém que ela conhecia, não apenas de ouvir falar, mas como alguém que ela conhecia de conviver. E ele ficou com tanta fome de Deus e com tanto desejo de conhecer o Espírito Santo, que ele se levantava pela manhã e dizia assim: bom dia, Espírito Santo. Todas as manhãs ele criou esse hábito. E ele estava tão faminto de Deus que ele começou a trancar-se no seu quarto e mergulhar na Bíblia, orar. Ele estava faminto por Deus. E um dia pela manhã ele acordou e disse: bom dia, Espírito Santo. E o Espírito Santo respondeu para ele: bom dia, Benny. Uau! E disse que o quarto dele se encheu, irmãos, de uma glória. E sabe, a presença do Espírito de Deus, ela é inconfundível. Há uma canção que diz que aquele que provou dos santos não consegue ficar em outro lugar. É mais ou menos assim que a canção diz. Ei, uma vez que você é tocado pela unção do Espírito, uma vez que você sente a presença de Deus, amém, e o responsável por manifestar a presença de Deus é o Espírito Santo, é inigualável, irmãos. Nada do que temos provado na vida se compara. Quais são os maiores prazeres humanos? Há quem diga que é o sexo, há quem diga que é a comida, tem quem diga que é dormir. Mas eu vou te dizer, nenhum desses prazeres se compara com o gozo que a presença de Deus traz. Eu sei que alguns aqui já tiveram a experiência de sentir a presença de Deus e ficarem completamente cheios do Espírito. E você sabe do que eu estou falando. O coração queima, os olhos brilham e por dentro você já não é a mesma pessoa. Você foi tocado por Deus. Não há outro lugar que você deseja estar, senão naquele lugar em que você está sentindo a doce e maravilhosa presença de Deus. E sabe, irmãos, quem é que nos revela, quem é que manifesta a presença de Deus? É o doce Espírito Santo. Amém. O versículo 17 do capítulo 14 do Evangelho de João diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, ele estava falando para os seus discípulos, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, tem um jogo de palavras aqui. Jesus diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Mas ele olha para os seus discípulos e diz: vós o conheceis, porque ele habita convosco. Mas um dia ele estará em vocês. Porque eles conheciam o Espírito Santo, irmãos, porque eles conheciam Jesus que habitava com ele. Ele diz: o Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vós conheceis, ele habita convosco. Vocês comeram peixe com ele, vocês dormiram com ele. João chegou a reclinar a cabeça no seu peito. Ele habita com vocês, mas um dia ele estará em vocês. Aleluia! Aleluia! Ele disse: eu e o Pai viremos e faremos morada neles. Como é que nós somos templo de Deus, irmãos? Porque o Espírito de Deus comunica a sua natureza, a sua vida, os seus pensamentos a nós. Amém.
Elohim é uma palavra no plural, se referindo a Deus, porque o nosso Deus é mais três. Amém. Elohim. Alguns não entendem e dizem, é porque os antigos hebreus se referiam a vários deuses. Não, é porque o nosso Deus se manifesta em três personalidades: o Pai, o Filho e o doce Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Ele estará em vós. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu acho lindo o versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Porque ele se coloca aqui, irmãos, como o pai e a mãe daqueles discípulos. Ele está dizendo, eu tenho cuidado de vocês como quem cuida de filhinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Sabe, irmãos, ainda que não vejamos Jesus em carne, Ele está conosco por meio do Santo Espírito. Porque eu vivo, vós também vivereis. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, eu queria que você abrisse lá comigo. Se você congrega ou visita essa igreja, você sempre me vê citando esse versículo, ou esse trecho, porque de fato é um texto bíblico que fala muito comigo. Mas esse texto ele também revela para nós algumas características do Espírito Santo. A partir do versículo 9, o apóstolo Paulo, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as coisas mais profundas, ou até mesmo as profundezas de Deus. Veja que coisa extraordinária, irmãos. O apóstolo Paulo está falando nos versículos anteriores ao versículo 9 sobre os mistérios que estiveram ocultos pelos séculos dos séculos, mas que agora estavam sendo revelados. E aí no versículo 9 ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo tem revelado por meio do seu Espírito. Sabe, irmãos, coisas que os nossos olhos ainda não viram, coisas que os nossos ouvidos ainda não ouviram, e talvez nem tenha chegado ainda à nossa mente, da parte de Deus, Ele quer nos revelar por meio do seu Espírito. E aí Paulo passa a falar sobre uma característica do Espírito. Ele diz assim: o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. A versão NVI diz. Sabe, as coisas mais profundas de Deus, o Espírito Santo prescruta todas elas. E veja o que ele diz no versículo 11: pois qual do homem sabe as coisas do homem? Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Qual do homem conheceu o próprio homem? Às vezes a gente nem se conhece, senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também, as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que de Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe como conhecer, irmãos, as coisas que nos foi dado da parte de Deus? Sabe como conhecer a Cristo Jesus? Tendo comunhão com o Espírito Santo, tendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus.
andando com a consciência da sua presença e da sua pessoa. Ora, se Jesus disse, irmãos, que não nos deixaria órfãos e que mandaria um conselheiro, ajudador, auxiliador, intercessor, advogado, para estar conosco para sempre, para que não estivéssemos só. E ele, falando dessa mesma pessoa, disse que ele nos guiaria em toda a verdade, que ele nos ensinaria todas as coisas. Se o Senhor Jesus nos confiou aos cuidados dessa pessoa, eu tenho que considerar essa pessoa, de saber de que quando eu me levanto pela manhã, tem alguém comigo que foi enviado para me ajudar, me auxiliar. Ele me ama ao ponto de interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Então, como eu posso viver uma vida alheia a essa pessoa tão maravilhosa? Amém. Eu não sei você, mas às vezes que eu vou ler a Bíblia, eu digo assim: Espírito Santo de Deus, me revela aquilo que eu não consigo ver. Sabe, irmãos, e às vezes que eu falo isso com sinceridade, eu estou naquele momento de oração e digo: ô Espírito Santo, eu quero ser edificado. Não seja mais uma leitura, mas que seja algo que fique em mim, que me alimente, que me edifique. Sabe, irmãos, quando eu faço essa oração com sinceridade mesmo, com genuinidade, de uma forma genuína, eu percebo que é diferente. Que eu consigo, sabe, perceber e me alimentar da palavra, como às vezes quando eu leio assim só por uma obrigação, eu não consigo. E Ele é mesmo nosso amigo. Às vezes eu perco alguma coisa, uma chave, alguma coisa do tipo. Eu procuro tal, e de repente eu digo: ô Espírito Santo, me ajuda a encontrar. E de repente vem um estalo. Veja em tal lugar e está lá. E eu sei que não foi algo por acaso. Mas sabe, irmãos, eu não quero lembrar dele apenas quando eu estiver num sufoco precisando de uma ajuda. Já pensou aquela pessoa que só procura você quando quer um favor? Tem uma pessoa que quando liga para mim, eu já sei, é para levar alguma coisa para Carpina. Não é Mônica não. Não é Mônica liga para mim para falar sobre coisas da igreja. Mas eu tenho uma amiga que só liga para mim para eu fazer um favor para ela. Então quando ela me liga, eu já sei, é para levar alguma coisa para Carpina. E não tem problema não, eu me dispus a isso, eu não estou reclamando não, amém? Mas eu estou usando como um exemplo. Já pensou se a gente só recorre ao Espírito Santo quando a gente precisa de um favor dele? E que tal recorrer a ele para dizer assim: eu quero apenas desfrutar da tua amizade, eu quero apenas desfrutar da tua presença, ou eu quero ficar aqui só contemplando, só desfrutando da tua companhia. Aleluia! Aleluia! O Espírito Santo é uma pessoa. Ainda, irmãos, que muitas vezes quando ele se manifeste, algumas vezes a gente sente como algo queimando em nós. Eu já orei por pessoas que, por cura, orei por uma menina lá de Nazaré e ela disse: eu senti algo queimando dentro do meu ventre, e um mioma que ela tinha havia sumido. Ainda que muitas vezes quando ele se manifesta, às vezes é como que queima como fogo, mas ele não é um fogo. Amém. Às vezes quando ele está se movendo, há um sopro, um vento divino que passa trazendo alívio e refrigério, mas ele não é um sopro nem um vento. Amém, irmãos. Ele desceu sobre Jesus numa forma corpórea de pomba. E algumas pessoas acham que ele é uma pomba. Não, ele é simples como uma pomba. Mas ele não é um animal. Ele é uma pessoa. Amém. E devo tratá-lo como tal. Amém, irmãos. Uma pessoa maravilhosa, especial e sobrenatural, enviada por Deus para nos ajudar a fazer uma obra muito grande através de nós, neste mundo. Amém. Abra comigo lá em Atos, no capítulo 15, versículo 28. Veja que os primeiros discípulos, aqui na verdade a liderança da igreja, eles consideravam o Espírito Santo como de fato ele é uma pessoa.
e eles consideravam os seus conselhos. Atos capítulo 15, versículo 28. Só para você entender aqui do que se trata essa passagem, eu vou abrir um parênteses aqui bem rápido. Nesse momento aqui da igreja, eu estava falando hoje no discipulado, o livro de Atos é a história dos primeiros momentos da igreja cristã, a história dos primeiros cristãos. E aqui em especial, no capítulo 15, é onde surge o primeiro cisma, a primeira contradição, o primeiro racha, digamos assim. Paulo foi chamado para pregar para os gentios e ele estava abrindo igreja entre os gentios e ele estava ensinando as boas novas, o evangelho aos gentios. Mas os judeus que estavam em Jerusalém, Pedro, Tiago, João, eles continuavam praticando todos os ritos judaicos, circuncidando os seus filhos, obedecendo a todos os mandamentos da lei, considerando as datas festivas e guardando o sábado, todos os ritos judaicos. E Paulo não, Paulo teve uma revelação diferente. E ele ensinava aos gentios que não precisavam se circuncidar, nem se submeter à lei de Moisés, e sim à lei de Cristo, porque toda a lei se resumia num só mandamento. E houve uma discordância tão grande que foi necessário que Paulo e Barnabé, junto com esses discípulos da circuncisão, subissem até Jerusalém para se reunirem com aqueles que eram os líderes da igreja, Pedro, Tiago e João. E lá eles tiveram o primeiro concílio. Eles chegaram ao primeiro consenso. E veja, irmãos, versículo 28. Quando eles chegam a um consenso ali do que deveria os gentios serem submetidos, vejam o que eles dizem. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das comidas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais mortos por sufocamento e das relações sexuais ilícitas. Amém. O consenso ali foi de que os gentios não precisavam se circuncidar, guardar o sábado, nem obedecer aos 633 preceitos da lei, mas que eles deveriam se abster da imoralidade sexual, não comer sangue, porque sangue é vida, não comer animais ou comidas oferecidas aos ídolos, nem comer animais mortos por sufocamento, porque o sangue fica na carne, o sangue tem que ser esvaziado da carne. Então esses foram os mandamentos estabelecidos para os gentios, para nós. É por isso que o crente não come sangue. Amém. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o que eles dizem no início do versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja, irmãos, eles tinham uma amizade, uma intimidade, um relacionamento que quando eles estavam reunidos para tomar uma decisão importante que se referia a toda a cristandade da época, eles consultaram de alguma forma o Espírito Santo. Eles ouviram de alguma forma a opinião do Espírito Santo. E eles dizem, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Que coisa tremenda! Você já pensou nas diversas decisões que você tem que tomar, você saber qual é a posição do Espírito Santo e você dizer assim, eu tomei essa decisão porque pareceu bem ao Espírito Santo e a mim. Eu comecei esse relacionamento porque pareceu bem ao Espírito Santo. Eu percebi a sua direção. Eu comecei esse negócio porque pareceu bem ao Espírito Santo e a mim. Você vai ver em outros momentos no livro de Atos, onde Lucas diz assim, nós não entramos em tal cidade porque fomos impedidos pelo Espírito de Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Você vai ver no capítulo 8 de Atos, a Bíblia dizendo assim, disse o Espírito Santo a Filipe,
Desce a estrada deserta que vai de Jerusalém a Gaza. Amém, irmãos? Se ele disse, ele tem uma voz. Se ele tem uma voz, ele pode ser ouvido. Amém. Quem aqui quer ouvir os seus conselhos? Mas sabe, irmãos, Deus está sempre falando. O problema é que algumas vezes a gente não consegue reconhecer a sua voz. Ou, algumas vezes, estamos ouvindo outras vozes. Porque o capítulo 14 de Coríntios diz que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Às vezes é preciso calar algumas coisas para poder ouvir a Deus. E sabe uma forma eficaz de você calar as outras vozes? É quando você inclina os seus ouvidos para a palavra. Quando você inclina os seus ouvidos para a palavra, você consegue calar as outras vozes e aguça o seu ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus. Amém! Não há segredos, irmãos. Como eu faço para ter comunhão com Deus? Como eu faço para ficar sensível ao Espírito Santo? Como eu faço para ter comunhão com o Espírito Santo? É muito simples. Leia a sua Bíblia e ore. Não tem mistério, não tem segredo, não é preciso pagar promessa, não é preciso fazer jejum de 7 dias. O jejum é bom para emagrecer, para se santificar, para esperar em Deus. Mas não é o condicionante para você ter comunhão. A comunhão vem através da palavra e da oração, irmãos. E vem mesmo uma sensibilidade de perceber, de ouvir a voz de Deus. Amém? Ele sente por nós. Abra comigo aí em Efésios 4:30. Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 19. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça aos que ouvem. O versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, irmãos, atitudes nossas podem entristecer o Espírito de Deus. E o texto diz quais atitudes são essas: palavras torpes, palavras que não edificam. Amém? Ele tem sentimentos por nós. Amém? Ele age por nós. Lá em Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia fala sobre 9 dons do Espírito Santo. Diz que a manifestação do Espírito, acontece segundo a sua vontade, por meio de quem Ele quer e aonde Ele quer. Mas abra comigo lá. 1 Coríntios capítulo 12. Meninos, as crianças hoje estão animadas, viu? As crianças estão mais animadas do que a gente hoje. Capítulo 12, versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Quais são todas essas coisas que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele falou nos versículos anteriores. São os dons sobrenaturais do Espírito Santo, irmãos. Existem 9 dons sobrenaturais. E eu quero te dizer que nós não somos sessionistas. Para nós, irmãos, está tudo valendo hoje. Algumas igrejas acreditam que os dons cessaram, que foi só para a fundamentação da igreja. Nós não acreditamos nisso e temos visto algumas vezes, em alguns momentos, o Espírito de Deus se mover e os seus dons operarem. E a Bíblia diz que devemos desejar ardentemente os dons espirituais. E a Bíblia está dizendo aqui que é Ele, irmãos. Veja o versículo 11.
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Agora a Sucena falou algo pela manhã. Não devemos buscá-lo apenas para desfrutar dos seus dons. A motivação de eu ficar cheio do Espírito Santo não é apenas para que Ele me use nos dons de cura, ou no dom de profecia, ou nas línguas de interpretação, ou no discernimento de espíritos, operação de milagres, dom da fé. Não, eu devo buscá-lo porque eu o amo, porque Ele é Deus, porque Ele é o Consolador, porque Cristo o enviou, Ele é o Pai e o Filho em mim. Agora, uma vez que você se aproxima de alguém e se associa com alguém, você pega coisas dessa pessoa. Amém? Lembra quando você era criança, ou adolescente, ou pré-adolescente, e você começou a andar com uma pessoa, um amiguinho ali da escola, e de repente você estava falando as mesmas gírias que ele falava, queria frequentar os mesmos lugares que ele, porque na associação há uma transferência. Eliseu passou alguns anos andando com Elias. Quando Elias foi levado aos céus, Eliseu passou a agir da mesma forma que Elias agia. E alguém olhou e disse: olha, o Espírito que estava sobre Elias está sobre Eliseu. Então, irmãos, uma vez que a gente começa a se relacionar com Deus, uma vez que a gente começa a ter comunhão, andar com Deus, e pode andar com Deus, pode. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus por 300 anos e já não foi mais achado, porque Deus o havia tomado para si. E Enoque é uma figura da igreja. A igreja deve andar com Deus e um dia vai ser tomada para si. Amém. Não, você não pegou, não. Então, se começarmos a andar com Deus, se começarmos a ter um relacionamento com Deus por meio do seu Espírito, irmãos, coisas de Deus vão ser transmitidas para nós. Sabe, Deus é poderoso. Eu dou um exemplo, né? E tia está aqui, ela é testemunha. Eu morei com ela 6 anos e 10 meses. E assim que eu cheguei para morar lá em Candeias, eu fiz amizade com uns maconheiros lá que andavam de skate. Eu nunca fui de usar boné. Na época eu tinha muito cabelo, então eu nunca usei boné, mas todos os meus amigos usavam bonés. Eu não gostava de andar, até hoje eu não gosto de andar de tênis, eu gostava de andar descalço, de chinelo. Eu suo muito nos pés, mas não tenho chulé não. Mas todos eles andavam daqueles tênis de andar de skate, então eu só saía de casa agora com tênis. Eu nunca fui de usar ponchete, mas todos eles andavam com ponchete, para botar a carteira de cigarro e o celular. Aí eu passei a andar de ponchete, de boné, de tênis e com skate embaixo do braço. Por quê? Porque as pessoas com quem eu estava associada, era esse o padrão deles. E naturalmente, irmãos, você fica parecido com quem você se associa. Isso é uma lei espiritual mesmo. Amém? Imagina se a gente começa a andar com Deus. Você passa a saber de coisas que você não sabia. Deus é poderoso, você fica cheio do poder. Amém? Deus é sábio, de repente você começa a falar coisas que você mesmo se assusta. Amém? Deus é santo, de repente você começa a ficar santo. Deus é cheio de compaixão, de repente os teus olhos se enchem de lágrimas por coisas cotidianas da vida. Deus não tem medo, irmãos, porque Ele é o El Shaddai. De repente você fica tão confiante. Por quê? Porque você está andando com alguém. Sabe, quando prenderam Pedro e João e levaram perante o Sinédrio, porque eles haviam curado um homem paralítico. O homem andava não, ele era paralítico. O homem vivia na entrada do templo pedindo esmolas. 3 horas da tarde era a hora da oração para os judeus. Até hoje é uma das horas da oração. Pedro e João eram judeus, eles ainda estavam ali naquela mistura judaísmo, cristianismo. Na hora da oração, às 3 horas da tarde, eles estavam indo para o templo orar.
com fome de Deus, desejo de Deus. Fazia pouco tempo que eles tinham sido batizados no Espírito Santo. Na entrada do templo, o mendigo diz assim: me dê alguma coisa. Pedro diz: eu no momento não tenho. No momento foi eu que acrescentei: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O homem levantou, saltou, foi aquela animação. E aí eles foram levados perante o Sinédrio para darem explicações. E a Bíblia diz que, vendo o sumo sacerdote e os mestres da lei, que eles falavam ousadamente, e sabendo que eram homens iletrados, ficaram sabendo de que eles estiveram com Jesus, porque falava como ele. Irmãos, eles passaram 3 anos e meio andando com Jesus, dormindo com Jesus, comendo com Jesus, rindo com Jesus. Eles ficaram parecidos com Jesus. Apesar de serem homens indoutos, incultos, pescadores iletrados, mas falavam como quem tem autoridade, manifestavam o poder de Deus. Amém. Aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, aqueles sumos sacerdotes, aqueles homens foram preparados desde a infância. Aos 8 anos de idade eles tinham que ter decorado toda a lei. Então foram pessoas preparadas para aquilo. Mas eles não conseguiram fazer com que 3.000 pessoas parassem para ouvi-los. Mas Pedro, naquela ocasião, convenceu 3.000 homens a se converterem a Cristo Jesus. Sabe, irmãos, por mais que você não tenha frequentado uma faculdade, talvez você só tenha se alfabetizado, mas você pode andar com Jesus. E as pessoas vão dizer: esse homem esteve com Jesus, porque fala como ele, age como ele. Amém, aleluia. Diga: eu quero andar com Deus. Como andar com Deus? Leia a Bíblia e faça a oração. Tem uma musicazinha, né, das 3 palavrinhas só. Samuel, quando era mais novo, ouvia: diz, leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração se quiser andar com Deus. É isso aí, irmãos. Leia a Bíblia, ore, desenvolva o seu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, relacionamento com Deus não é você vir apenas à igreja ao domingo. Isso é o congregar, isso é você se unir com o corpo místico de Cristo para juntos prestarmos culto a Deus. Mas a tua comunhão e o teu relacionamento com Deus, o teu andar com Deus, é no lugar secreto. Entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E eu pergunto: qual é a maior recompensa que Deus pode dar? Eu vou te dizer: é Ele deixar você conhecê-lo. É Ele deixar você sentir a presença dEle. A maior recompensa, irmãos, de Deus, que Deus poderia me dar, não é dinheiro. Para mim, a maior recompensa que Ele pode me dar é deixar senti-lo. Ou quando Ele deixa eu sentir a presença dEle, é inconfundível, é inigualável, é maravilhoso, irmãos. Então ore ao seu Pai em secreto, e aquele que vem em secreto vai te recompensar. Ele disse a Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai clamar a mim e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Aí concorda com isso que Paulo disse: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não chegou à mente do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Ele nos tem revelado por meio do seu Espírito. Aleluia! Quase que eu caio, mas não foi na unção. Amém! Ele age por nós. O Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Algumas pessoas não conseguem aceitar isso, mas Ele é Deus. Lembra do Senhor Jesus? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Lembra da bênção apostólica? Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então Ele é Deus. Lá no livro de Jó, abra aí comigo. Jó 26:13. Diz assim a parte A do versículo: com seu sopro, a palavra aqui é ruach, é traduzida como espírito em outras passagens. Com o seu sopro, com o seu ruach, com o seu espírito, os céus ficaram límpidos. O outro versículo que mostra ele ativo na criação, Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ele está ativo na preservação da natureza. Salmo 104, 29 e 30 diz: quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o ruach, o sopro, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu espírito, eles são criados e renovas a face da terra. Amém, irmãos? Sabe, o capítulo 2 do livro de Gênesis, o versículo 7, diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A palavra homem lá no aramaico, na verdade a palavra Adão é Adamash, e a palavra terra é, não, a palavra Adão é Adão, e a palavra terra é Adamash. Então são palavras que se assemelham. A palavra homem vem de terra, porque Deus formou o homem do pó da terra, e a Bíblia diz, soprou em suas narinas o espírito. A palavra ali é ruach, mas para a gente é traduzido como sopro de vida. Formou o corpo do pó da terra, soprou o ruach em suas narinas, e o homem passou a ser uma alma vivente. Está no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. No capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, vai ser aquele momento do dilúvio. A Bíblia diz assim: o Senhor Deus retirou o seu espírito do homem, porque este havia se tornado perverso. Quando o homem se tornou perverso? Quando ele peca contra Deus. Então entenda, irmãos, Deus formou o nosso corpo do pó da terra. É por isso que Eclesiastes diz que quando o homem morre, o corpo volta ao pó, porque do pó foi tirado, mas o espírito volta para Deus que o deu. Então o nosso corpo ele foi tirado do pó da terra. É por isso que nosso corpo gosta das coisas da terra, porque ele veio da terra. Mas o nosso espírito veio de Deus. Quando Deus nos criou, irmãos, ou criou o homem, a sua vida e natureza estavam comunicadas ao nosso espírito. O seu espírito, o seu sopro estava conectado ao nosso espírito. Mas quando Adão peca contra Deus, Deus disse a ele: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Comerás livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. No dia que ele comeu, ele morreu fisicamente? Não. Ele viveu mais dezenas de anos, mas ele morreu no seu espírito. Ele perdeu a vida e a natureza de Deus. Deus tirou o seu espírito do homem porque se havia se tornado perverso. Mas existe uma parte do homem, o seu espírito, que anela, que sente falta da vida que lhe foi tirada, do sopro divino, do Espírito de Deus. É por isso, irmãos, que o homem precisa receber o Espírito Santo, nascer de novo, ser vivificado, receber a natureza e a vida de Deus. Isso acontece quando? Quando ele se converte a Cristo Jesus.
quando ele reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós fomos criados para sermos participantes da vida e natureza de Deus. O nosso habitat natural é termos comunhão com o sopro divino, com o Ruach, com o Espírito de Deus. Sabe, pegue um passarinho e coloque ele numa gaiola. Mesmo que você pegue lá os pendões dos capins, mesmo que você corte lá uma frutinha, você bote lá um pepino, alguma coisa que ele gosta de comer, ele está fora do seu habitat, irmãos. Ele é um animal em cativeiro. Pega um peixe e coloque num aquário. Com o tempo ele enlouquece, aquele lugar é muito pequeno, não tem as coisas maravilhosas do seu habitat natural. Pegue uma galinha e coloque ela num galinheiro pequeno, ela aí é diferente dela estar no mato, comendo insetos, ciscando, voando. O nosso habitat natural é estar em comunhão com o sopro divino. Quando Ele nos criou, Ele soprou nas nossas narinas o fôlego, o espírito de vida. Amém, irmãos? E esse sopro divino dava a Adão o domínio sobre os animais, o governo sobre as coisas. Há quem diga que Adão voava e nadava sem faltar oxigênio. São teorias, né? Mas eu gosto de ouvi-las. Aleluia! Por quê? Porque ele era participante da vida e da natureza de Deus. E tudo isso nos foi devolvido em Cristo Jesus. O capítulo 20, versículo 27 do Evangelho de João, a Bíblia diz que os seus discípulos estavam trancados com as portas fechadas. Mas de repente ele entrou aonde estavam reunidos, saudou-lhes dizendo: Pai seja convosco. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Da mesma forma que Deus fez quando criou o homem, formou e soprou. Jesus, quando ressuscita dos mortos, o primeiro a voltar dos mortos para a vida, o primeiro a ter morrido para Deus e voltado à vida com Deus. É por isso que ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Ele entra onde os discípulos estavam escondidos com medo dos judeus, diz: a paz seja com vocês, shalom, porque vocês estão perturbados. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém. Em Cristo Jesus nos é devolvido a vida de Deus. Nos é devolvido, irmãos, acesso à pessoa do Espírito Santo. Nós temos agora a vida e a natureza de Deus comunicada ao nosso espírito por meio do Santo Espírito de Deus. Isso nos é proporcionado pelo novo nascimento. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo se importa com você. Ele lhe ensina. Veja o que diz João 14, 26. Abra aí comigo. Quem aqui quer conhecê-lo? Quem aqui quer andar com Deus? Já pensou, irmãos, alguém olhar para você e dizer assim: Aminadab anda com Deus? Alguém olhar para Adriano e dizer assim: Adriano, esposo de Ivânia, ele é um homem que anda com Deus. Alguém falar ao seu respeito a Ricardo, é um homem que conhece os mistérios de Deus. Já pensou, irmãos? Andou Enoque com Deus e já não foi mais achado, porque Deus o havia tomado para si. Aleluia! Glória a Deus! Outro homem que Deus tomou para si foi Elias, irmãos. Elias foi levantado por Deus para enfrentar uma potestade maligna que havia se levantado na nação de Israel. Uma mulher que estava como mesmo uma potestade do diabo levantada ali. Não era a carne e o sangue que Elias estava enfrentando, mas um principado maligno que havia se instalado em Israel,
que tinha por nome Jezabel, havia levantado altares a deuses estranhos, havia matado os profetas de Deus e sacerdotes de Deus, mas Deus achou um homem que estava andando com ele. E esse homem, quando falava, era Deus falando. Um dia ele disse ao rei Acabe: não choverá até que eu diga, até o orvalho não cairá de noite até que eu diga. E sabe o que aconteceu? Por 3 anos nenhum orvalho da noite caiu. Por quê, irmãos? Porque esse homem andou com Deus. Esse homem andou com Deus. E ele ficou tão parecido com Deus que ele disse para uma viúva: vai, pois assim diz o Senhor, a farinha não se acabará na vasilha, nem o azeite secará na botija. E o que aconteceu? O que ele disse. Por quê? Porque ele andava com Deus, falava como Deus, tinha o poder que Deus tinha. Você quer andar com Deus? E sabe o que aconteceu? Um dia veio um redemoinho e uma carruagem de fogo escoltando o redemoinho. E Elias subiu para os céus, envolvido nesse redemoinho. E lembra de Eliseu? Elias, sabendo que estava perto de ser levado por Deus, ele disse: o que é que você quer de mim? Você me serviu, eu estou parafraseando agora, você me serviu por tanto tempo, você foi meu fiel escudeiro. O que você quer que eu faça por você? Eliseu disse: eu quero o Espírito que está sobre ti 2 vezes mais, eu quero porção dobrada. Elias diz: difícil coisa me pedistes, mas se tu me vires quando eu for levado, tu receberás. Sabe, irmãos, Eliseu disse: eu não posso largar esse homem. Para onde Elias ia? Um dia, quando estava perto de ser levado, Elias disse: fica aí que eu vou ali. Ele disse: não te deixarei. Aleluia! E quando Elias subiu no redemoinho, uma carruagem de fogo arrodeando, Eliseu estava embaixo, e a Bíblia diz que a capa de Elias caiu, e Eliseu pegou a sua capa. E a Bíblia registra que Eliseu realizou 2 vezes mais milagres do que Elias, confirmando que a porção dobrada havia sido lhe dada. Mas a moral da história aqui, irmãos, é que Elias andou com Deus e foi levado para Deus. Eu quero andar com Deus também e um dia ser levado para Ele. E andar com Deus é andar com o Espírito Santo, é ser guiado pelo Espírito. É você dizer assim: sabe, pareceu bem a mim ao Espírito Santo. O Espírito Santo me impediu dessa viagem. Que coisa, né, irmãos? Não, o Espírito Santo me disse para ir. Já pensou Filipe contando anos depois como ele havia ganhado o eunuco da Etiópia? Ele contando lá: não, o Espírito Santo me disse que eu deveria descer de Samaria para a estrada deserta. O Espírito Santo me disse: ajunta-te a essa carruagem. Aleluia! Eu creio que você e eu iremos falar muitas coisas desse tipo. Não, o Espírito Santo me disse para eu fazer, por isso aconteceu. A Sucena falou hoje pela manhã. E às vezes, irmãos, uma direção de Deus, ela parece improvável. Nós tínhamos a nossa igreja ali na Dantas Barretos, próximo à academia, o clube, né, que agora mudou de nome. E ficava central, né? Uma das principais da nossa cidade, uma avenida que corta toda a cidade. Mas começou a surgir uma inquietação no nosso espírito. Percebíamos mesmo que a gente precisava mudar daquele lugar, porque Deus queria fazer uma mudança em nós. E passamos a procurar prédios, e a gente foi em prédios grandes, prédios até bonitos, mas quando chegávamos não, sabe, ainda que agradasse os olhos, mas não agradava por dentro. Tinha uma indecisão, tinha algo travando, amarrando.
Até que Aleph um dia me disse: pastor, olha, seu Marcelo está querendo alugar aquele prédio lá de frente ao posto. Lá no final de Timbaubinha, no final da Avenida Borba, entrando para Queimada. Quando eu falei a uma pessoa, ele disse assim: tu é doido, rapaz, tirar a igreja do centro e botar no rabo da cidade? Desculpe aí, viu? Mas o rabo no sentido da cauda. Mas sabe, irmãos, quando a gente chegou naquele lugar, as portas estavam enferrujadas, 5 anos fechados. E ele levantou aquelas portas. Eu senti uma alegria, uma paz. E não era uma alegria natural, irmãos, é uma alegria que a presença de Deus traz. E quando você experimenta algumas vezes, você fica familiarizado. Eu sabia que aquilo era uma direção de Deus. Isaías 55 diz: em paz e em alegria serás guiado. Em júbilos e em paz sairás. E naturalmente falando, não era uma boa decisão. Mas pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E fomos para lá. E em um ano lá, a gente dobrou numericamente, triplicou financeiramente as finanças da igreja. E começou um agir de Deus, de avanço, de aceleração, de ampliação de tendas. Por quê? Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Amém. E não é apenas relacionado às coisas ministeriais que o Espírito Santo está preocupado, irmãos. Porque Deus não olha para a nossa vida como a gente vê, categorizando a minha vida secular, minha vida ministerial, minha vida espiritual, minha vida carnal. Não, é tudo uma vida só. E Deus está interessado em cada aspecto das nossas vidas. Ele quer nos direcionar em tudo. Tem solteiros aqui, tem pré-adolescentes, eu vou contar. Quando eu me converti a Cristo, voltei para Jesus, na verdade, eu tinha acabado de completar 18 anos. E dos 11 aos 18, eu tive uma vida, irmãos, estragada no que diz respeito a sexo e relacionamentos. Muito novinho, infelizmente, eu comecei a namorar, ficar, essas coisas. E quando eu chego à igreja aos 18, eu realmente tive uma experiência com Cristo e consagrei aquela área da minha vida ao Senhor. E por os primeiros meses eu ainda dei umas fraquejadas. Mas depois que eu consegui mesmo me firmar no Senhor, depois dos 6, 7 meses, eu consagrei aquela área ao Senhor. E passei 3 anos sem me relacionar, sem nem pensar, só buscando. Mas, de repente, eu vi os meus amigos da igreja namorando e eu despertei. O velho homem quis ressuscitar. E nesse momento eu já ministrava a palavra, já pregava em outras igrejas do culto jovem. Na época tinha Orkut. Então uma moça de uma outra igreja do Verbo da Vida começou a curtir minhas fotos e tal. Dali surgiu uma conversa e começamos a namorar. Mas eu não tinha direção de Deus para isso, né? Tinha me precipitado. E eu fiquei tão mal, fiquei tão perturbado. 2 semanas eu namorei com essa menina. Um dia eu liguei para ela e disse: olha, eu acho que eu tomei uma decisão errada, eu não estou sentindo paz, não estou me sentindo bem. E acabei o namoro com a menina. Hoje ela é casada com um pastor amigo meu. Mas aquilo ali foi uma frustração tão grande porque eu já era um ministro da igreja. Eu já ministrava nos cultos de domingo à noite da minha igreja, já pregava para os jovens. Então, assim, todo mundo viu que eu havia me precipitado, tomado uma decisão errada, né? E eu fiquei muito frustrado com aquilo. E eu disse assim: Senhor, um dia eu fui orar e disse ao Senhor: Senhor, se tu quiseres, eu ficarei solteiro como o apóstolo Paulo. Mas se o Senhor quiser também, eu quero que o Senhor me direcione para uma esposa. E, sabe, descansei. Naquele momento eu descansei ali, entreguei aquilo ao Senhor. E nós já se conhecíamos, eu e a Sucena. Já tinha uma percepção, desde a primeira vez que eu a conheci, tinha uma percepção, uma inclinação.
Mas depois que eu orei ao Senhor, consagrando isso a Ele, passaram-se alguns meses, eu voltei a congregar no Verbo da Vida de Candeias, e um dia nós estávamos lá na casa de tia Vânia, os jovens da igreja, e a Sucena estava no meio. E sabe, irmãos, de repente eu olhei para ela assim, e dentro de mim, aquela voz suave disse assim: a Sucena era uma moça com quem eu casaria. Novamente a voz disse: ela é uma menina para casar. Na hora, irmãos, na hora, eu soube que Deus estava falando comigo. Na hora. Amém. E ela já gostava de mim. E quando eu disse a ela, porque nós éramos amigos, que eu estava namorando com uma menina lá, aquela que eu me precipitei, ela orou a Deus. Ela disse: Senhor, se for para ele casar com essa menina, que eles sejam felizes. Mas se não for, que acabe logo. Eita, oração forte. Tirou meu sono, minha paz, eu tive que acabar. Mas sabe, irmãos, eu sei que Deus me guiou a casar com a Sucena. Eu tenho convicção de que foi Deus quem me guiou a iniciar um relacionamento com ela. Eu não estou dizendo que isso livrou a gente de passar momentos difíceis. Ainda namorando mesmo, teve momentos difíceis que a gente passou. Mas eu tenho uma convicção de que eu fui guiado pelo Espírito para começar a namorar com ela. Então por que eu estou contando isso? Porque Deus, Ele quer se envolver em cada aspecto da sua vida. Amém. Aleluia. No ano em que eu assumi o pastoreio dessa igreja, 2017, eu vim morar em Timbaúba novamente em 2014. E aí eu trabalhava na área de saúde lá, eu trabalhava numa clínica de hemodiálise, eu era técnico de enfermagem com especialização em nefrologia, então eu trabalhava com hemodiálise. Como eu trabalhava na área de saúde, eu fazia nutrição, estava entrando no 4º período. Mas de repente, irmãos, veio uma inquietação e um desejo de vir para Timbaúba, uma inquietação mesmo, e nada me convencia ao contrário. E eu vim, mas fiquei com aquele sentimento de perda porque eu tinha trancado a faculdade. E aí passaram-se 2014, 2015, 2016. Em 2016 eu me programei, me preparei para em 2017 começar a faculdade. Iria começar um curso. Mas no dia de fazer a matrícula, janeiro, início de fevereiro ali, finalzinho de janeiro de 2017, estava prestes a fazer a matrícula na faculdade para voltar a estudar. Veio uma inquietação, arranhando por dentro. E eu digo: rapaz, Deus está falando comigo para eu não começar essa faculdade. Porque a Bíblia diz que seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. E eu não tinha direção. Poucos dias depois, dia 2 de fevereiro de 2017, houve a necessidade de eu assumir a liderança dessa igreja. E depois eu entendi, Deus não queria que eu começasse a faculdade, porque Ele iria precisar de mim no pastoreio dessa igreja. E aí eu continuei pastoreando aquela coisa toda. Eu não lembro agora a data ao certo, mas acho que foi 2019. 2019, eu me preparando novamente para voltar a estudar. E sem paz, eu digo: rapaz, mas eu quero voltar a estudar. E não tinha paz. Aí eu digo: não vou esperar um pouco mais. Aí Deus precisou que eu assumisse a igreja de Nazaré da Mata. Na época, se eu não pegasse a responsabilidade, nós iríamos fechar a igreja e iríamos trazer as coisas de lá do prédio para cá. Tinha na época umas 40, 50 pessoas lá. E Deus precisou de mim lá para que a gente ficasse na igreja. E depois que eu fiquei pastoreando essa igreja de Nazaré, eu entendi. Eu digo: rapaz, Deus queria me livrar de perder o dinheiro com a matrícula e com as mensalidades, depois uma multa para trancar, porque
certamente eu iria trancar a faculdade para não deixar a igreja fechar. Então Deus, irmãos, Ele quer nos guiar para que a gente não tenha prejuízos, para que a gente tome decisões certas, para que a gente faça as escolhas segundo a sua vontade. E às vezes a gente ouve alguém falando sobre ser guiado por Deus e acha que é uma coisa tão distante. Mas não, irmãos, é para mim, é para você. Ele fala com cada um de nós. Dentro de você, a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha cada parte do seu ser. Então Deus, Ele quer te guiar na estação em que você está vivendo. Talvez você seja um pré-adolescente que está pensando em namorar e Deus quer te guiar. Talvez você esteja na adolescência sem saber o que vai ser, em que profissão vai se... Deus sabe o que é melhor para você, Ele te conhece antes de você nascer. E por meio de quem Ele nos revela aquilo que os nossos olhos não viram, que a nossa mente não imaginou e nem os nossos ouvidos ouviram. Ele nos tem revelado por meio do seu Espírito. Fica com sono não. Diga assim, não durma não, que o pastor prega bem. Quando tinha os ventiladores, você não dormia, né? Alguns aqui são da época dos ventiladores. Faziam zoada, pareciam umas turbinas de avião. Era quente, não tinha como dormir. Mas o violão tocando, o ar-condicionado soprando, uma cadeira gostosa dessa, você está cochilando. Aleluia! Então Ele fala conosco, amém, irmãos? Ele intercede por nós. Eu não vou abrir por conta do horário, mas vou citar aqui. Romanos 8, 26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Um homem de Deus estudou esse texto, e a palavra fraqueza aqui, David Robson explica, que significa a nossa incapacidade de obter resultados. Eu não sei quais são as áreas da sua vida em que você não está alcançando resultados, mas o Espírito nos ajuda na nossa incapacidade de obter resultados, pois não sabemos como orar. Eu gosto da versão que diz, porque não sabemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando é que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis? É naqueles momentos profundos de oração, em que você conseguiu se conectar com o Senhor Deus em oração. O Espírito Santo vem sobre você, irmãos, e te inspira a orar com gemidos inexprimíveis. Não é que o Espírito Santo vai orar por nós em algum lugar lá na eternidade. Não, Ele vai orar através de você, com gemidos inexprimíveis. E naqueles momentos em que você está entregue totalmente a Ele, nesses momentos Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis, te ajudando a vencer as fraquezas, as impossibilidades. Amém. Conclusão. Esta é a verdade. Recebemos a palavra da verdade, a palavra da vida. Então, antes de buscar o poder do Espírito, você precisa entender e ter relacionamento com o Espírito. Não o busque pelo que Ele pode lhe dar. Busque-o pelo que Ele é. Deus maravilhoso. Amém? Que te ama